Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Os homens confiam muito naquilo em que pode gabar-se. É o dinheiro, é o poder, é a fama, um ou outro personagem que por alguma razão se destaca, muitas vezes por razões tolas. Os homens confiam muito nessas coisas. O que acontece é que um dia ou outro ele vai ser surpreendido vendo que nada disso pode salvá-lo, nada disso pode dar segurança ao homem. O salmista, no Salmo 72, como nós estamos vendo, Salmo de Salomão, ele está rogando a Deus as bênçãos sobre o rei. E vem falando de tal forma que Deus possa abençoar este rei para que seja bênção ao seu povo. Só que, de fato, as bênçãos são grandes bênçãos. E é inevitável que nós olhemos para Cristo. É inevitável. Nós precisamos olhar para Cristo. Ele diz assim, acerca do rei: domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos, os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. O rei tendo um domínio sobre tudo. Isto não foge ao chamado de Abraão, que lá em Gênesis, capítulo 12, Deus fez quando disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que no chamado de Abraão, Deus fala sobre algo grande que haveria de acontecer. Algo que Deus operaria, que em Gênesis 3, no Éden, Deus havia se referido sobre o descendente da mulher. Salomão então nos fala de um rei que dominará sobre tudo. É sobre este que nós devemos colocar a confiança. O interessante é que Deus manifestou o seu rei, o seu filho, de uma forma humilde, de uma forma aparentemente insignificante aos olhos dos homens. Isaías 53 profetiza que ele não era agradável aos olhos das pessoas. E o texto dos evangelhos nos mostra um Cristo desprezado. Assim, nós vemos que Deus operou grande salvação por alguém que fora insignificante aos olhos das pessoas, que procuravam grandes coisas. E em Filipenses, Paulo chega a dizer que ele se humilhou, assumindo a forma de servo, e assim obedeceu a Deus, indo até a morte e morte de cruz. Veja que confiamos em grandes coisas. Muitas vezes os homens confiam no dinheiro, no poder, na fama e outras coisas parecidas. Mas Deus manifesta o seu domínio, sua glória e seu poder num homem que se humilhou até a morte e morte de cruz. Vejam que o livro de Hebreus nos fala do reinado de Cristo, o domínio de Cristo, como o Senhor de tudo. Quando ele diz, versículo 5 do capítulo 2, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estávamos falando. Veja, o mundo inteiro submetido ao Senhor Jesus. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: qual é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos.
todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Tudo está colocado diante do Senhor. É fato que ainda que Jesus seja o Senhor de tudo, o mundo jaz no maligno. Portanto, ainda não foi concluída esta obra. Todavia, observe que nós temos alguém que se fez servo e humilde por quem Deus operou poderosa salvação e se tornou o herdeiro de tudo. Isso nos leva a duas lições aqui. Primeiro, que nós devemos estar sempre lembrando o que nos diz a Escritura, que Deus, ele aborrece aqueles que se exaltam, mas dá graça aos humildes e os ergue. O caminho da humildade é sempre o caminho de Deus. O caminho de humildade, de dependência, o caminho em que só Deus é a sua graciosa e poderosa salvação. O caminho, muitas vezes até do sofrimento, como foi o do Senhor Jesus. E ele mesmo disse que aquele que quer ir após ele, que deve se negar. A segunda lição é que nós não devemos colocar a nossa confiança nas coisas aparentes deste mundo. Deus salvou o mundo por um homem pequeno, não foi por um doutor. Foi por um homem humilde, não foi por um senhor. Foi por alguém desprezado e não por alguém famoso. Foi por alguém marginalizado pelos líderes e não por alguém que estava entre eles. Deus salvou o mundo por um homem humilde, porque o seu filho se fez servo e se humilhou até a morte e morte de cruz. Portanto, esse é um caminho agradável ao Senhor. É o caminho do Senhor. E é este o filho humilhado que é exaltado e se torna Senhor de tudo. Deus dará a ele todas as coisas, para que nós confiemos inclusive a ele. Salmo 37, Salmo de Davi, ele diz o seguinte: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor, confia que ele é o Senhor de tudo. Confia em Jesus, que apesar de ter sido humilhado, foi ele que na cruz do Calvário nos salvou. Ele é o Senhor de tudo. É verdade, ainda não estamos no novo céu e nova terra. É verdade, o mundo ainda jaz no maligno, mas o Deus de toda a glória passou para seu Filho o domínio sobre todas as nações, para que no tempo certo ele venha abatê-las e para que no tempo certo ele erga a sua própria igreja. Portanto, ele é o Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o nosso Deus. E é este que, inclusive, lá em Apocalipse, quando se apresenta para João de forma gloriosa, sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalão, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. E assim ele mostra uma imagem gloriosa do Filho de Deus. Este, que é glorioso, aparece com 7 estrelas na mão direita e 7 candeeiros em sua mão esquerda. Ele tem diante dele todo poder, toda glória. E quando fala a igreja, ele fala dizendo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Observe que ele então dará à igreja uma segurança. Eu sou aquele que tem o domínio. O domínio que exatamente nós vemos no Salmo 72. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Ele é o Rei prometido. Ele é o Messias prometido. Ele é o Senhor prometido. Então confia a ele a sua vida. Não fique esperando no dinheiro, na fama, no poder, pessoas famosas e coisas dessa natureza. Isso é tolice. Não se coloca esperança em homens pecadores que de uma hora para outra podem nos surpreender e nos surpreender negativamente. Não se coloque confiança em coisas que se vão, porque tudo se vai. O universo, por causa do pecado, ele vai se esvaindo. Não coloque sua confiança sobre nada disso. Mas aquele que criou é de eternidade a eternidade. Permanece para sempre e tem um domínio sobre tudo. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aquele que tem em suas mãos a igreja,
aquele que tem em suas mãos a vida dos homens, aquele que tem em suas mãos o mundo, porque criou, salvou e restaurará. Ele tem tudo em suas mãos. Então, mesmo que você veja a sua vida pequenininha, coloque-a nas mãos do Senhor, porque o Deus que nos criou, Ele tem o domínio de eternidade a eternidade, sobre tudo, e deu ao seu Filho todas as coisas que Ele criou. E para isso nos salvou, para sermos dele e vivemos para sempre com Ele. Então, descanse a sua vida nele e somente nele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Damos graça, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Damos graça, porque o Senhor, ó Deus, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, também é o nosso Pai e nos comprou pelo teu Filho para sermos teus eternamente, adotados para sermos teus filhos. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos dê paz ao coração, fazendo-nos confiar em Ti e descansar em Ti, certo de que o Senhor é poderoso para cuidar de tudo que o Senhor criou, para salvar aqueles que o Senhor amou. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.